Não há nada de mais positivo para o homem em sua liberdade do que a busca de quem adorar. Mas não há nada de mais positivo também do que o pão. Olá, eu sou a Francisca, trabalho com sistemas alimentares sustentáveis e hoje vou descortinar o pão. Há 5.000 anos atrás, no Antigo Egito, algo extraordinário aconteceu. Ninguém sabe como, mas uma papa de cereais, provavelmente esquecida a um canto durante alguns dias, não estava mais inerte. Começou a ganhar vida, começou a respirar. Bolhas vinham à superfície. Essa papa foi colocada no forno e algo maior aconteceu. Algo maior que as suas partes. Certamente maior do que as expectativas de quem só conhecia uma papa pouco inspiradora. Nasce o primeiro pão. Foram precisos milhões de anos a dominar o uso do fogo, a desenvolver tecnologia para chegar a este momento no Antigo Egito. Há um momento em que se assa pão e se come uma fatia quente a sair do forno, para criar uma civilização. Sim, o pão representa a civilização. O agricultor que produz os cereais no campo, o moleiro que os moe, o padeiro que o transforma, os deuses que o abençoam. Produzir pão implica assentamento da população e uma intrincada divisão de trabalho. O pão simboliza o contrato social que assinamos. Já na Roma Antiga se sabia que o trigo não podia ficar sujeito às leis do mercado. O pão era sobrevivência. Era distribuído gratuitamente ou a preços fixos aos cidadãos mais pobres por meio da annona, a famosa annona romana. Os romanos sabiam que a estabilidade política dependia de barriga cheia e de entretenimento. Panem et circenses, o pão e o circo. Séculos depois, os franceses também sabiam disso. Sobretudo as mulheres que marcharam até Versalhes furiosas porque não conseguiam comprar pão para os seus filhos famintos. Mas os reis duvidaram da força de um povo com fome e o resto da história, voilà, nós já sabemos qual foi. Onde há luz, há sombra. O pão salvou-nos, é a melhor comida que existe. Mas a civilização que nasceu com ele tornou-se desigual, expansionista, agressiva. Não há contrato social sem o Leviatã. Não houve ditador que não tentasse plantar trigo para produzir pão. Desde que começou a ser assado, o pão ditava o teu lugar no mundo. Pão de trigo branco para as elites. Pão escuro de centeio, aveia, espelta ou sorgo para o camponês. Mas em 1870 tudo muda. Os moinhos de cilindro passam a separar o grão de trigo nas suas partes primárias. Removem o germen, rico em ácidos gordos, que são as gorduras boas, e o farelo, que é rico em fibra. Fica apenas o amido. É assim que nasce a farinha branca, aquela branquíssima, que é estável, durável, fácil de transportar. A farinha do dia para a noite transforma-se numa commodity, produzida em qualquer parte, transportada globalmente. Até então, o grão de trigo era moído integralmente em moinhos de mó de pedra, que esmagavam o grão. Os óleos do germen misturavam-se com o farelo e com o amido, criando uma farinha nutritiva, viva, úmida, mas escura e com uma vida de prateleira fatalmente curta. Agora, as classes altas comem pão escuro e as classes baixas comem pão branco. Surge também a levedura industrial, rápida, produtiva. Deixa de ser necessário fazer a massa-mãe, a mãe de todos os pães, viva, borbulhenta, mas lenta, muito lenta. E o momento pedia progresso e agilidade. Queria-se um pão com pressa. Farinha branquíssima, levedura rápida, açúcar e aditivos. Tudo hoje cabe no pão, que até há muito pouco tempo era só farinha, água, massa-mãe e sal. Mas vivemos o movimento de trazer o pão de verdade de volta. Agricultores que retiraram os químicos, os moleiros que voltaram a usar mós de pedra, os padeiros que usam agora a massa-mãe. O pão volta a demorar. Uma nova cultura junta-se em torno deste regresso. Agora as classes privilegiadas comem este pão fermentado lentamente, escuro, denso, com farinhas ricas, vem embrulhado em papel reciclado. Enquanto isso, as classes mais pobres comem o pão industrial, branquíssimo, macio, durável, viciante, anónimo. Vem embrulhado em plástico. Ninguém sabe quem o fez. Não tem mãe. Fernando Pessoa dizia que o mito é o nada que é tudo. E eu digo, o pão é o nada que é tudo. A comida cotidiana que está sempre ali, que passa quase despercebida, mas que é carregada de simbolismo, que está enraizada na nossa memória, que nos conforta e nos diz quem somos. É comida com que contamos quando tudo o resto falha.
E tu, que pão é que vais comer hoje?